É bom vê-los em meu canal. Fico muito grato por isso. A história que vou contar a vocês hoje é pura e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por um motivo. É realmente uma história incrível. Desejo a você uma experiência agradável de visualização. Uma mulher que passeava tranquilamente pela rua em uma noite de verão poderia ser descrita, à primeira vista, como tendo 40 e poucos anos. Somente um olhar atento poderia dizer que, na realidade, era improvável que ela tivesse mais de 35 anos. Os cabelos grisalhos em suas têmporas e as rugas nos cantos dos olhos confirmavam sua idade. Mas era difícil ver as rugas, e ele usava óculos escuros, embora o dia estivesse nublado. Uma longa franja loira caía sobre seu rosto, mas não era um adorno da moda. Era mais provável que a mulher não se importasse com sua aparência. A rua pela qual ela estava andando terminava em um beco sem saída. Os sem-teto da região haviam montado um abrigo ali, uma espécie de acampamento. O lugar era perfeito. Eles tinham tudo o que precisavam, um rio próximo, onde podiam se banhar ou até mesmo pegar água. Não muito limpa, é claro. Mas era a única água disponível. Do outro lado do rio, até onde a vista alcançava, havia um Eldorado, o lixão da cidade. O lixão era o meio de vida daqueles que não tinham do que viver. Toda a mercadoria estragada, não apenas das lojas, mas também dos restaurantes, acabava lá. E sempre era possível conseguir algumas roupas. Havia até remédios, e com bastante frequência. É claro que essa rua e todo o bairro, mas acima de tudo a cidade comercial, tinham uma reputação ruim. Mas esse era o julgamento daqueles que nunca haviam estado lá. No início, os moradores do bairro ficaram ressentidos com a área comum dos sem-teto e tentaram lutar contra ela, mas depois se cansaram de escrever reclamações para a administração e aceitaram o bairro. E os sem-teto, em troca, tentaram se comportar de forma decente. Pelo menos não se revoltaram e se embebedaram apenas em seu próprio território. O resultado foi uma coexistência bastante pacífica. De tempos em tempos, novos rostos apareciam na cidade de Barracas. No início da primavera, uma mulher se estabeleceu lá. Quem era ela e de onde vinha? Isso permaneceu um mistério para todos. Ela nunca havia dito seu nome a ninguém e nunca havia feito amizade com ninguém. Ela falava pouco e apenas por necessidade, mas procurava comida e roupas nos lixões, e até mesmo livros. No início, isso chocava os vizinhos, mas, à medida que a mulher construía gradualmente uma pequena biblioteca, eles lhe emprestavam livros. Ela compartilhou de bom grado e, sem dúvida, deu início a uma nova tendência. Privados da televisão e da internet, os sem-teto encontraram nos livros tudo o que lhes faltava na vida cotidiana e novas impressões, reflexões interessantes. Finalmente, uma linguagem bonita, sem palavrões e profanações. Os livros também lhes proporcionaram novos tópicos de conversa. Os leitores trocavam impressões e frequentemente se sentavam para longas discussões, às vezes bastante acaloradas. Seu amor pela leitura não era o único sinal disso. Havia também coisas mais banais. Por exemplo, um desejo insaciável por limpeza. Ele lavava suas roupas no rio e tomava banho diariamente, independentemente do clima, e provavelmente havia sofrido um duro golpe. Sua relutância e falta de vontade de fazer amigos eram uma indicação disso. Os vagabundos se cansaram dessas informações e acabaram deixando seu vizinho silencioso em paz. Passear à noite era um dos passatempos favoritos da mulher. Por alguma razão, ela sempre queria estar entre as pessoas. No início de sua vida na cidade de Barracas, ela até se sentava com os vizinhos perto da fogueira, mas logo percebeu que não gostava de estar ali. Os sem-teto a provocavam com conversas, e sua sociabilidade aumentava na mesma proporção em que eles bebiam. Tanto a bebida quanto as conversas a deixavam enjoada. Mas andar pela rua, entre outros transeuntes como ela, era ótimo. Ninguém aqui se importava com ela. Ela caminhava entre as pessoas que passavam sem fazer perguntas. E, ainda assim, ela consegue sentir que não está sozinha. O fluxo de pessoas se move e você está com elas. Sua rota mudava todos os dias.
Ela não tinha lugares favoritos, ou talvez nem os quisesse. Era como se ela evitasse conscientemente qualquer apego, mesmo mais insignificante, e cultivasse cuidadosamente a liberdade em relação a eles. Dessa vez, sem ser notado, ele atravessou seu bairro e se viu no centro da cidade. O centro também era adequado para passear. Sempre havia muitas pessoas aqui, e nada mais era necessário. A única coisa que a irritava era o barulho constante e a abundância de carros. Agora, uma mulher estava parada no cruzamento, esperando o sinal verde. O semáforo estava amarelo, mas a velocidade do tráfego era tão rápida que era óbvio que nem todos iriam parar. O eterno problema das grandes cidades. Aqui as pessoas estão sempre com pressa. Era como se todos estivessem em uma febre, sem tempo a perder, e todos pensassem: vou na frente, vou economizar alguns minutos. Até mesmo os pedestres parados na faixa de pedestres ficam nervosos, mudando de um pé para o outro, como se isso fizesse com que o sinal verde passasse mais rápido. Sem perceber, a mulher observa seus vizinhos de calçada, um homem de meia idade respeitável, uma mulher idosa com uma mochila gigante sobre os ombros e uma menina de 11 ou 12 anos, tentando se afastar dela. Não eram suas roupas pobres, mas bem cuidadas, nem seu cabelo desarrumado. Era simplesmente o sentimento de solidão que envolvia a mulher como um casulo protetor, impedindo-a de se aproximar. E as pessoas ao redor dela provavelmente podiam sentir isso. A luz amarela finalmente piscou e mudou, e o semáforo começou sua tediosa canção, luz verde acesa. Você tem permissão para atravessar a rua. Os pedestres atravessaram a faixa de pedestres quase simultaneamente. Mas o adolescente ainda estava um passo à frente dos outros. As crianças estão sempre com pressa. A mulher sorriu, olhando para a garota, e no momento seguinte ela gritou, agarrou-a pelo pescoço e a puxou, arrastando-a para a calçada. Um ônibus de transporte, espreitando na esquina, passou com um rugido. A mulher ficou sem fôlego. A garota, sem perceber imediatamente o que havia acontecido. Mas quando viu o micro-ônibus se afastando em alta velocidade, ela gemeu baixinho e levou a mão à boca. Obrigada. Foi agora, aparentemente, que ela percebeu que estava milagrosamente ilesa. A mulher levou a mão à orelha da garota e retirou um botão preto do fone de ouvido. Desligue a música nas faixas de pedestres e mantenha os olhos abertos, disse ela. Os olhos da garota ainda estavam assustados. Vamos, podemos ir agora, disse a socorrista. Mas a menina ficou onde estava. Meu pai é rico, disse ela. Ele é. Bem, parabéns. Os lábios da mulher sorriram, mas seu tom era seco e indiferente. Não, você não me entendeu. Eu não queria me exibir. É que agora podemos ir ver meu pai, e tenho certeza de que ele lhe agradecerá por isso. Ele é um homem generoso, e você? Eu posso ver isso. Não é longe daqui. Ali, ele apontou para um prédio comprido e robusto de 2 andares, a clínica. Seu pai é médico? Ele é o proprietário, a garota deu de ombros. Mas ele também é médico, o médico-chefe. Vamos entrar? A mulher baixou os óculos escuros na ponta do nariz por um momento e olhou atentamente para o prédio de tijolos da clínica. De repente, ela se animou visivelmente e uma luz indelicada brilhou em seus olhos. Vamos, disse ela, e colocou os óculos de volta. Asterisco, asterisco, asterisco. Não, não e não. A recepcionista de cabelos dourados do consultório médico estava nervosa. John não quer ver você. Nem mesmo eu. A garota se perguntou e, sem qualquer transição, gritou. Papai. Papai. Sua secretária não me deixa entrar, e ela disse. A porta do escritório se abriu e a garota entrou rapidamente. Imediatamente, houve um estrondo ensurdecedor. Ela quebrou o vidro, comentou a fada de cabelos dourados, sem entender. Ela estragou as crianças desnecessariamente, disse ela. Qual é o seu nome? Verônica. Isso importa? Não, suspirou a fada e despenteou seus lindos cachos.
Mas é mais fácil se comunicar se você souber seu nome. Bem, Verônica, e não se pode mimar uma criança como John faz. Verônica deu de ombros. O que há de errado em um pai amar sua filha? Nada, assentiu a secretária. Mas não acho que ele a ame tanto assim. Ele a satisfaz com todos os seus caprichos e não volta para casa por semanas. Ele sai para boates, sai com garotas, sempre jovens, sempre bêbadas. Verônica perguntou: Você tem permissão para falar assim do seu chefe? E se ele descobrir por mim e demiti-la? Quem acreditaria em você? Ela respondeu com indiferença. Você não é ninguém, acabou de sair da rua. Você é uma garota problemática com muitos problemas, posso ver pelas suas roupas surradas. Verônica queria responder, mas naquele momento uma garota saiu correndo do escritório. Está tudo bem, disse ela a Verônica. Papai está ocupado agora, mas vamos esperar. Por que não lhe mostro o hospital? É ótimo, eles tratam todos os nobres da região aqui. E se alguém vier procurá-la, diremos que você é minha babá. Verônica olhou para a garota com curiosidade. Para a sua idade, você é uma garota excepcionalmente inteligente. Qual é o seu nome? Juliane, a garota se apresentou. Eu me perguntava se você ia perguntar. A mulher sorriu, e dessa vez o sorriso foi caloroso e afetuoso. Ela estendeu a mão e penteou os cabelos desgrenhados da garota. Veja, ela perguntou. Juliane, você pode me mostrar esse covil burguês? O homem responsável nunca se mostrava fora do escritório. Aqui mesmo, disse Juliane, temos quartos para VIPs. Sim, não temos nenhum outro quarto. Mas papai diz que todo ricaço quer se sentir um cliente valioso, não apenas um saco de dinheiro. E o serviço é praticamente o mesmo em todos os lugares. Verônica não resistiu a uma risada curta novamente. Vejo que seu pai lhe contou todos os segredos. Você deve ser a princesa dele, certo? Acho que sim, respondeu a garota, mas havia tristeza em sua voz. Princesa, e quando ele pensa em mim, ele... Juliane. Ouviu-se a voz de um homem e a garota olhou em volta. Um homem alto estava correndo na direção deles pelo corredor. Olá, Jacob, disse a garota educadamente. Este é. Eu sei quem é, ele sorriu, esta é a sua salvadora, Verônica. Desculpe-me. Verônica, certo? Sou o chefe da unidade de trauma. John está loucamente grato a você por ter salvo a filha dele e me pediu para lhe dizer que, como recompensa, ele pode contratá-la como faxineira. Quem? Os olhos de Juliane, que já eram grandes e expressivos, ficaram enormes. Juliane, disse o superintendente, envergonhado, estou apenas transmitindo as palavras do meu pai. Sua nova conhecida pode vir trabalhar conosco. Ela poderia morar nos fundos. A menos, é claro, que Verônica precise de um lugar para morar. Sempre há comida na cantina. Verônica, não fique brava comigo por ser tão direta, mas é óbvio que eu sou um vagabundo. A mulher me perguntou bruscamente. E seu chefe está disposto a contratar um trabalhador sem documentos? Acabei de lhe dar a oferta do John, disse o médico em uma voz formal. Dava para ver que ele também não estava feliz com isso. Não precisa me apontar a frivolidade de uma decisão que eu não tomei. Cabe a você decidir se quer trabalhar conosco ou não. Verônica, disse a garota, é melhor aceitar. Afinal de contas, e um teto sobre sua cabeça e um salário. Não muito, mas todo mês. E você sempre será alimentada. A mulher franziu os lábios. Seus traços faciais eram duros e ásperos. Tudo bem, disse ela secamente. Diga a seus superiores que temos um acordo. Tudo bem, o homem sorriu tenso. Você pode pedir o uniforme à enfermeira responsável. Ele se afastou, evidentemente feliz com a chance de encerrar a conversa. Não se preocupe com as palhaçadas de seu pai, aconselhou Juliane. O importante é que agora você tem um lugar para morar. E haverá dinheiro.
A enfermeira proprietária olhou para Verônica com uma animosidade mal disfarçada. Não havia pessoas aleatórias em sua clínica, e nem mesmo um lugar para lavar a louça era fácil de encontrar. Chefe, toda a concorrência inventou candidatos em quem lava o chão mais rápido na sala de tratamento, quem não deixa poeira em nenhum ângulo. E ele queria um diploma universitário, sabe-se lá por quê. Às vezes parecia que John tinha inventado todos esses testes, só para ver como as mulheres que precisavam de um emprego estavam se esforçando e querendo impressionar. E as mulheres estavam tentando. É difícil dizer por quê. O salário de uma faxineira dificilmente poderia ser considerado alto e, com o sistema de multas, mais uma vez, ideia do médico-chefe, não passava de uma buzina e uma perna de pau. Mesmo assim, não havia falta de candidatos. Pelo contrário, tão atraente era o próprio nome dessa clínica, a mais prestigiada e cara da cidade. E, é claro, cada um deles também tinha seus próprios interesses mesquinhos. Alguns esperavam fazer amizades úteis entre os médicos, outros contavam com descontos em medicamentos e tratamentos. Havia também aqueles que tinham esperanças especiais em relação aos pacientes ricos. As moças jovens e bonitas pertenciam a essa categoria. Elas não sabiam que, embora houvesse alguns solteiros ricos entre eles, estavam acostumados a não dar atenção aos atendentes. Mas aqui, e a enfermeira estava cantarolando para si mesma, um milagre dos milagres. Um vagabundo desarrumado entrou e foi aceito imediatamente, sem concorrência. Aqui, ela entregou a Verônica um uniforme hospitalar dobrado. Troque de roupa e arrume seu cabelo. Você não deve andar por aqui desarrumada. Mais uma coisa. Verônica, ao sair. Não sei como o chefe a recebeu, mas lembre-se de que é perigoso se deixar levar. Não pense muito, ele a expulsará depois de contratá-la e você sempre pode pensar em um motivo. Não deixe que ele a veja novamente, entendeu? Principalmente pela manhã. Posso fazer isso à noite? Verônica sorriu. À noite, tudo bem. Mas não de manhã. O médico-chefe é um jogador de cartas. Se ele ganha à noite, chega com sono. E se perde, chega sonolento e irritado como um cachorro. Você tem que admitir que é pior. Você é pego no calor do momento e bem, não é pego. O trabalho na clínica era como um relógio, a organização era perfeita. Às 6 horas da manhã, começava a limpeza matinal. Às 7 horas, chegavam os primeiros pacientes, e a animação não parava até às 9 horas da noite. Às 10h30, a maioria dos funcionários foi para casa. No início, o novo faxineiro foi tratado de forma estranha. Coma de graça na cantina, disseram-lhe, mas não roube comida da distribuição. Não roube medicamentos, pois todos estão guardados em um local seguro. Não jogue fora os detergentes, eles devem durar até o fim do mês. Que droga! Verônica ouvia os conselhos com espanto, mas não entendia por que todos haviam decidido que ela tinha que roubar tudo de ruim. Será que era porque ela era bagunceira? Mas será que eles mesmos, aqueles médicos brilhantes e belas enfermeiras, nunca tinham ficado sem dinheiro? Provavelmente não. Caso contrário, não estariam se comportando assim. Eles não teriam demonstrado a menor simpatia? Ela não respondeu ao interminável ou não roube o deles. Ou melhor, ela se permitiu um sorriso matador, mas não disse uma palavra. Ela estava fazendo seu trabalho de forma impecável, então logo foi tirada das mãos deles. Ela sabia como conseguir o dinheiro. Os vagabundos da cidade de Barracas também acabaram cedendo às suas perguntas. O pior teste foram as visitas da esposa do médico-chefe. Felizmente, ela raramente vinha ver o marido, mas, atualmente, toda a equipe tinha o cuidado de não ser vista no corredor, a menos que fosse absolutamente necessário. À primeira vista, essa loira alta e de olhos azuis parecia um anjo do céu. Um sorriso encantador, costas perfeitamente retas, um rosto sem nenhum sinal de idade. Os cirurgiões plásticos haviam trabalhado brilhantemente em seu caso, a garota poderia ter 18 ou 30 anos, mas somente seu passaporte sabia a verdade. Uma voz suave e melodiosa e a graça de uma dançarina. Sua voz, na verdade,
Passou rapidamente de suave a estridente, com notas histéricas horríveis. Isso acontecia toda vez que ela entrava na clínica. Começava com um pequeno detalhe, como um café quente demais, e então a confusão aumentava, ganhando força, e agora eles não conseguiam passar pelo consultório do médico-chefe sem tapar os ouvidos. Ela é uma tola, explicou a enfermeira com simplicidade. Ela começou a sentir uma espécie de simpatia amigável por Verônica. A nova faxineira não era muito falante, era eficiente, mas, acima de tudo, não se insinuava para ninguém. Ela impunha respeito. O médico-chefe, tolamente, casou-se com ela. Por prestígio, continuou ele. Verônica levantou uma sobrancelha. Por quê? Bem, sim, respondeu a enfermeira com confiança. Ela é uma espécie de Miss alguma coisa. Ganhou o concurso de beleza da cidade. Eu esperava que Londres e Paris brigassem por ela, mas algo deu errado. A única pessoa que brigou por ela foi o público local, e não foi nada sério. Parece que ela era amante de um dono de mercado na cidade, depois o trocou por um cirurgião plástico e veio para cá. É verdade que ela teve sorte em ter um amante, todo mundo deveria ter um. Mas ela tem um temperamento ruim, pelo amor de Deus. Você mesmo viu isso. Só que ela foi perdoada por sua beleza. Na verdade, ela era mais bonita na época. Agora ela tem botox e silicone em seu. Bem, provavelmente como no Vale do Silício. Ela não quer ter filhos, está preocupada com sua aparência. E a Juliane? Perguntou Verônica. Ela não é sua própria filha. Ela é filha do Jonah, do primeiro casamento dele. É uma história antiga, ela suspirou. E triste. Ele tinha uma esposa órfã que era cirurgiã, e ela não era mais jovem. Então ela deu à luz Juliane depois, e o bebê tinha 1 ano de idade na época, foi para a prisão. É uma história um pouco confusa. Dizem que ela estava vendendo substâncias ilegais. Em algum lugar da prisão, essa pobre mulher morreu. Bem, nosso homem principal não chorou muito, ele se casou com uma nova mulher. Mas acho que ele também não precisa muito dela. Ele está por aí, e todas as noites em cassinos, com garotas, bebendo. Eu me pergunto, protestou Verônica, como é possível que, com esse estilo de vida, ele trabalhe e ninguém o tenha tramado? Isso, disse a enfermeira, de forma significativa, é uma questão à parte. O que ele fez? Cada departamento tem seu próprio chefe, e Nossen não poderia trabalhar. Mas ele não trabalhou. Ele pega a roupa suja de todo mundo, esse é seu trabalho principal. E todo mundo tem medo de dizer uma palavra contra ela. Há algo sobre ela, essa garota nova, ouviu Verônica um dia. Ela estava trabalhando na clínica há 1 mês, mas não paravam de falar dela. A decisão do médico-chefe de contratar uma sem-teto sem documentos era muito estranha. Verônica caminhou em silêncio até a sala de fumantes, de onde vinham as vozes. Um técnico de raios-x estava de pé na sala de fumantes, e outra pessoa estava atrás dele. Olhando atentamente, Verônica reconheceu o chefe da unidade de trauma. Lembra que quando ela chegou, todos estavam tentando lhe dar um chute verbal nas calças. E agora? Eles quase bateram o pé quando ela passou. E você? Sorriu o superintendente. E eu, disse o radiologista, um pouco constrangido. Não sei o que diabos é isso. Mas me dá vontade de pular e torcer as mãos. Delirante? Delirante, ele segurou a fumaça na boca e depois a exalou em direção ao teto. O fluxo saiu espesso e branco, como uma nuvem em um dia gelado. Delirante, meu amigo. Mas, por alguma razão, eu me sinto da mesma forma. Verônica não escutou mais. Um sorriso satisfeito surgiu em seus lábios. Os faxineiros, embora trabalhem tanto ou mais que os outros, são criaturas invisíveis. A gente se acostuma com a presença deles como se fosse a própria sombra ou a de um animal de estimação. E agora, na frente das faxineiras, eram discutidos assuntos de negócios, e na mesma sala eram espalhadas fofocas e conversas telefônicas pessoais durante o horário de trabalho.
Verônica nunca se ofendeu, ela não se importava. Será que ela notou? Sussurravam as enfermeiras. Ela é uma profissional, mas sabe tudo sobre medicamentos como um médico. Contraindicações, efeitos colaterais, análogos e de cor. A avó do quarto 7 não saía do banheiro até que nossa alfada da limpeza lhe dissesse que os efeitos colaterais do medicamento Drotaverina incluem poliúria. E havia uma garota no quarto 5 que não conseguia digerir todos os seus BS. E Verônica disse: experimente essas injeções e você vai conseguir em pouco tempo. Talvez ela venha de uma família de médicos. Quem sabe, ela não fala com ninguém. É o caráter dela, ela só abre a boca quando é necessário. No começo, eu tinha medo, confessou o terceiro, de que ela começasse a tomar remédios. Ela parecia tão pouco confiável. Ela só pensa em sua cabeça, não presta atenção em ninguém. Pensei que ela fosse uma drogada, com certeza. Mas não, ela nem sequer roubou um ácido ascórbico uma vez. Também tentei uma vez contar drogas na frente dela. De propósito. Queria ver como ela reagiria. Ela não reagiu. Apenas disse que as pessoas costumam reclamar do Promedol, como se ele embaçasse seus cérebros. Depois passou a esfregar o chão. Verônica, sem prestar atenção nas meninas, passou por elas. As meninas se calaram de susto. Será que ela é surda? Sussurrou uma delas. Como se ela não ouvisse nada. Por que John a contratou? Como se não houvesse faxineiras suficientes na cidade. Há um segredo aqui. Ele não contrataria qualquer uma. Talvez ela seja uma condenada. Sim, disse uma voz abafada. Está na moda morar em quartos nos fundos hoje em dia. Pense no que está dizendo. Ela é a amante dele, alguém riu. Evan se cansou das modelos, então se envolveu com essa múmia. SHH. Ela vai ouvir você. Não, ela não vai, eu vou ficar quieto. Mas Verônica ouviu tudo. Ela parou, virou-se para olhar as moças e mediu cada uma delas com um olhar longo e desdenhoso. Eles não lhe pagam para cacarejar. É melhor voltarem ao trabalho. As moças não encontraram resposta e se espalharam silenciosamente pelos escritórios. Verônica foi rapidamente para a sala dos fundos, tirou as luvas grossas de borracha e as jogou em um canto. É tão difícil para todo mundo se meter na vida alheia e não meter o nariz na vida dos outros? Pelo menos não sem um pedido direto. E afinal de contas? Agora não temos cirurgiões, é tarde demais, leve-o para outro hospital. Ele ouviu um grito no corredor. Que outro hospital? Não podemos levá-lo para lá, veio outra voz, angustiada e impotente. Verônica saiu para o corredor. Havia um homem deitado na sala de espera, bem no caro sofá de couro. Ao lado dele havia outros dois. As enfermeiras, amontoadas em um rebanho assustado, chilreavam algo. Ele havia sido gravemente esfaqueado. Era uma questão de minutos, e elas disseram: Não temos cirurgiões, sabia? Gritou a jovem recepcionista. Não há ninguém, todos estão em casa. O que vamos fazer agora? Bem, este é um hospital, para onde mais vamos levá-lo? Verônica correu até o homem ferido e verificou o pulso em seu pescoço. Seus movimentos eram precisos e serenos. Ele está desfalecendo, disse ela calmamente. Prepare a sala de cirurgia. Eu o ajudarei. Quem vai operar? Mal falou uma das enfermeiras. Eu, e não vamos discutir. Verônica deu à moça seu sorriso característico. Discutiremos isso mais tarde. Mas você é uma cuidadora. Ela está com hemorragia interna. Verônica disse às irmãs. Ela vai morrer se não fizermos. Anestesia, agora. As meninas se entreolharam, mas ainda assim correram para a sala de cirurgia. Gurney. Verônica continuou a dar ordens. Rapazes, me ajudem a movê-lo. Mas não o sacudam, senão ele vai sangrar.
Como um tronco, eles o pegaram e o moveram. Eles seguiram as ordens da mulher em silêncio, assim como todos os outros. Você será responsável por tudo, murmurou a recepcionista. Verônica não a dignificou com uma resposta. A luz fria e brilhante da lâmpada, a frieza dos instrumentos, o abajur. E Verônica sentiu um distanciamento silencioso e concentrado. Ela estava agora em seu assento. Então, o que temos em termos de história? John se esticou preguiçosamente, folheando o arquivo do caso. Ele fechou o arquivo e o entregou a Verônica. O paciente foi admitido em estado crítico, mas agora está muito bem e não corre risco de vida. Sente-se, está certo? Ele acenou com a cabeça para a cadeira do visitante. Verônica permaneceu de pé. Ela colocou as mãos nos bolsos e inclinou a cabeça levemente para um lado, fazendo com que ele soubesse que ela estava disposta a ouvir. Bem, como quiser, ela deu de ombros. Então vamos em frente. O paciente está bem, e por quê? Porque, ele bateu com a mão na mesa e começou a gritar, algum catador se atreveu a fazer a operação. Você tem noção do que fez, seu desgraçado? Se ele tivesse morrido aqui. Ele está vivo e isso muda as coisas, disse Verônica sem levantar a voz. Ela observava a histeria do médico-chefe sem medo, e até com certa curiosidade. Eu o colocarei na cadeia. John continuou a gritar. Você poderia ter prendido todos nós, no convento? O seu lugar é atrás das grades, entendeu? E eu vou cuidar disso. Verônica abaixou os óculos até a ponte do nariz e empurrou as franjas para trás. Ela estava olhando para o mundo com lentes coloridas há tanto tempo que a luz do dia machucava seus olhos. Como quando, e anos atrás, quando ela teve que nascer pela segunda vez, e não por escolha própria. Verônica havia nascido em uma família de médicos e era filha única tardia. Provavelmente era por isso que seus pais a estimavam como um presente dos céus. Eu nunca tinha visto tanta adoração por uma criança. Nem de seus amigos na escola, nem mais tarde dos que estavam na universidade. O sonho de seus pais era que Verônica continuasse a dinastia e estudasse medicina, embora a menina preferisse a pintura. Mas ela não queria decepcionar seus pais. A única coisa que ela insistia era em ser cirurgiã. Cirurgia não é para mulheres, minha filha, suspirou seu pai. Ela exige nervos de aço e mão firme. Verônica deu um beijo na bochecha enrugada do velho. Então eu farei isso, disse ela alegremente. Esse foi o fim da conversa. A garota sempre foi teimosa. A propósito, ela seria uma excelente cirurgiã. Só lhe restava uma coisa a fazer, casar-se e ter 2 filhos. Seus pais sabiam que era improvável que Verônica ouvisse a opinião deles, mas secretamente esperavam que ela se interessasse pelo filho de seus velhos amigos. Mark era o futuro marido ideal para Verônica. O rapaz vinha de uma boa família e tinha uma educação brilhante. Além disso, ele era o único herdeiro da fortuna de seus pais, então ela não precisava se preocupar com o fato de ele estar interessado em dinheiro. Verônica, quando descobriu, ficou furiosa e ameaçou sair de casa. Ela não ia deixar que seus pais interferissem em sua vida pessoal e, mais importante, já estava apaixonada por outra pessoa. Evan, ou Kent, como seus amigos o chamavam, era o tipo de bad boy que fazia as garotas legais perderem a cabeça. Kent tinha 1 milhão de namoradas aleatórias e 1 milhão de dívidas de jogo. Era um festeiro imprudente com um violão, poemas e brindes floridos para belas damas. Ele também tinha um perfil esculpido e longas franjas que caíam sobre seus olhos cinzentos. As garotas eram invariavelmente atraídas para tirar aquela mecha de cabelo, para olhá-lo nos olhos, e Kent sabia disso. Ele tinha um olhar travesso e divertido, mas também conseguia dar a ele outra expressão, uma de tristeza e cansaço subjacentes. Assim, ele estava se tornando imensamente talentoso e cansado de sua alteridade, um romântico que já estava desesperado para encontrar uma alma gêmea. Ele também era um ótimo ouvinte, o que rapidamente lhe rendeu uma reputação de sensibilidade e compreensão. Todas essas qualidades funcionavam perfeitamente com garotas, e Verônica, uma garota de boa família, não era exceção. Ele era jovem demais para entender que personagens como sua amante são mais bem admirados à distância.
Ao saber que Verônica já havia sido escolhida por um pretendente de sucesso, Kent imediatamente pediu a moça em casamento. Antes que ela concordasse, ele vislumbrou o fato de que, para a vida de casado, os gostos de Kent são um ponto discutível. Mas quem pode impedi-lo quando seu coração bate com o calor do amor? Os pais da moça estavam relutantes em aceitar um genro. Não gosto desse rapaz, confessou a mãe da moça. Ele é 5 anos mais velho que Verônica, mas não é bem-sucedido em sua profissão, e as cartas, e ele é um jogador, e isso geralmente acaba mal. Verônica franziu a testa, mas não respondeu. No fundo, ela sabia que sua mãe estava certa. Mas como ela queria acreditar em um conto de fadas em que tudo era possível, românticos à deriva e caricaturistas tornam-se maridos dedicados sem perder o charme. E as boas moças se tornam aventureiras, mas permanecem decentes e honestas. A mãe, vendo a filha hesitar, apressou-se em acrescentar: não é como se alguém estivesse lhe dizendo para não se casar. Olhe novamente, dê uma olhada mais de perto. Verônica acenou com as mãos, culpada. De qualquer forma, não tenho escolha. Estou esperando um filho com ele. Asterisco, asterisco, asterisco. Vamos abrir nossa própria clínica, sugeriu o marido. Verônica olhou para ele com um olhar confuso. Seus pais haviam morrido em um acidente há pouco tempo, 1 mês atrás, e ela ainda estava atordoada pela dor. Evan se sentou ao lado da esposa e pegou sua mão. Você precisa de uma distração, disse ele calorosamente. Seus pais a estão fazendo sofrer demais e você não pode trazê-los de volta, mesmo que tenha de chorar. Talvez um novo emprego possa mantê-la ocupada e ajudá-la a se acalmar. Nós temos um filho. Temos que tentar nos recompor, pelo menos para o bem de nossa amada filha, Juliane. Na época, Verônica não tinha ideia de que o marido a estava preparando para uma armadilha da qual ela só poderia escapar por um milagre. 1 mês após a abertura da clínica, Verônica foi acusada de vender drogas. Em algum lugar havia testemunhas e provas. A investigação criminal transcorreu sem problemas e Verônica acabou atrás das grades por 10 anos. Uma nova surpresa aguardava no ponto de trânsito, uma pancada na cabeça com algo pesado e as palavras "O Hello from Kesha". Quando perdeu a consciência, Verônica ficou até feliz porque o pesadelo de sua vida estava prestes a terminar. Mas ela tinha que voltar. Você está acordada? Perguntou uma voz de mulher alegremente quando Verônica abriu os olhos e arfou de dor. Que sorte a sua! Viva agora! Viva agora! É isso, sem patos, sem anjos com trombetas. Apenas uma voz rouca e 2 palavras curtas. Ela nunca soube quem havia dito aquilo. Será que era mesmo um anjo? Todas essas lembranças passaram por seu cérebro em menos de 2 minutos. A mulher voltou à realidade e viu o inimigo à sua frente. Ela o havia chamado de marido. E você já me prendeu, marido, ela riu. Você realmente quer fazer isso de novo, não tem medo? O médico-chefe olhou para a mulher, aparentemente calmo e sem expressão. Mas Verônica podia ver as grandes gotas de suor escorrendo da testa dele. Os nós de seus dedos, do jeito que ele estava apoiado na mesa, estavam mais brancos do que brancos. Não me mate, disse ela, com voz rouca. Não me mate, disse ele, com voz rouca. Eu não sabia que você estava. Você deveria ser, e sua voz ficou quase triste, como se ele temesse que fosse chorar. Você morreu há muito tempo, eu sei. Eles me disseram que estava tudo bem. Eu não sabia que você sobreviveu? Verônica atirou com desprezo. E eu não poderia ter morrido. Odiei ter lhe dado tanto prazer. Sente-se, sente-se. Não vou matar você. Tenho algo mais reservado para você. O ex-marido olhou pela janela. Não é muito alto, os andares são baixos. Prédio antigo, e se você cair direito? Às vezes, bêbados caem da janela e não sofrem nenhum arranhão. Você pode tentar. Se você pular do 3º andar, vai cair, mas isso se tiver sorte. Verônica adivinhou as intenções dele.
Mas a grama amorteceria o impacto, e você provavelmente ficaria aleijado pelo resto de sua vida miserável. Sua boneca de silicone a abandonará instantaneamente, é claro. E você ficará sozinho, quebrado e infeliz. Talvez você até pare de beber e fique viciado em outra coisa. Ou talvez você comece a misturar tudo. Você terá seus motivos, sem dúvida. A dor constante, a doença. Não conseguirá nem mesmo ir ao banheiro sozinho. Sua cobra, berrou o médico-chefe com raiva. Lágrimas, grandes e ardentes lágrimas de raiva, cobriram seus olhos. E além disso, continuou Verônica quase sonhadora, no fundo de sua alma negra e vil, você espera que um coquetel de álcool e algo proibido um dia acabe com você. Mas isso não acontecerá, e sabe por quê? Porque é aí que eu entro. Não posso deixar o pai de minha própria filha nessa situação. Ele sorriu, mas seu sorriso era mais um sorriso predatório. De volta dos mortos, a ex-esposa esquecida retornará triunfante à sua casa, ou mesmo à dela, junto com o marido infeliz. Todos aplaudirão meu alto sacrifício, voltar para cuidar do meu marido inválido. Mas fique sabendo, seu desgraçado, que vou transformar sua vida em um inferno. Dia após dia, noite após noite, eu o infernizarei e ninguém suspeitará de nada. Então, Verônica se recostou na cadeira e colocou as mãos atrás da cabeça, pense 2 vezes antes de mergulhar de cabeça. Pessoalmente, eu preferiria confessar tudo e ir para a cadeia. O que o faz pensar que estou indo para lá? Resmungou o médico-chefe. Você não pode provar nada, pode? Ela ergueu as sobrancelhas com surpresa. Ele não pode? Então por que está tremendo como um covarde? Sente-se, eu disse. Ele obedeceu. Lentamente, como se estivesse hipnotizado, ele se abaixou na cadeira e olhou com medo para sua ex-esposa. O que vai acontecer agora? Perguntou ele com lágrimas nos olhos. Ela estava tremendo violentamente e o suor escorria por suas têmporas. Era desagradável de se ver. Verônica tirou o gravador do bolso e o colocou sobre a mesa. Conte-me o que aconteceu, disse ela, sentando-se na cadeira em frente. John olhou Verônica nos olhos e percebeu que não poderia esperar nenhuma misericórdia dela. Ele esfregou a testa, respirou fundo algumas vezes, acendeu um cigarro e começou a falar. Eu era um perdedor, disse ele com uma voz quase calma, e exalou um jato de fumaça em direção ao teto. Eu sabia que meus vícios me arruinariam, mas não conseguia parar. Sou um jogador. Dizem que o vício do jogo e que não importa o que você joga. Caça-níqueis, dedais, cartas. Dizem que isso é besteira. Eu, por exemplo, gosto de cartas. Pode-se dizer que é meu único amor. Infelizmente, não existe um jogador de cartas. Trapacear, sim, mas não é isso. Trapaça é trapaça suja. Você sabe mesmo como falar. Bufou Verônica. O médico-chefe olhou para ela com surpresa. Você queria que eu contasse tudo. Eu estou contando. Para lhe contar como você me colocou na cadeia. Não para revelar suas memórias aqui. Como você quiser, ela deu de ombros. Quando você tem 30 anos de idade e não tem persistência, nem talento. Eu jogava, esperando obter um bom lucro. Eu não tinha quase nenhum dinheiro, e não é de se admirar. O que eu ganhava, eu desperdiçava rapidamente, e não ganhava muito. Também não era de minha natureza trabalhar até a exaustão para, em 10 ou 15 anos, se tivesse sorte, receber dividendos. Sou aventureiro por natureza e preciso de tudo ao mesmo tempo. Mas não tive muita sorte com as cartas. Mas no amor e demais. As garotas gostam de mim, e um dia pensei que também, e bem, que era uma boa carta. Se você jogar direito, terá tudo. Mas, felizmente, as moças eram mendigas, quase como eu. Dinheiro, prazeres baratos. Eram divertidos, mas eu não precisava deles para o meu futuro. E então eu tive uma chance, uma garota rica, ingênua até demais. Era apenas uma questão de algumas noites.
De repente, tive muita sorte, os pais dela tinham morrido, todo o dinheiro dela tinha ido para a esposa dele. Eu tinha que agir enquanto ela ainda estava em choque. Propus a ela que abrisse sua própria clínica. No final das contas, meus objetivos foram alcançados: dinheiro, bem-estar e agora estabilidade. As pessoas estão sempre doentes, o que significa que a clínica não fechará, se o negócio estiver posicionado de forma competente. Só havia uma coisa a fazer: colocar minha esposa em outro lugar. Elaborei um plano. E então me livrei de minha esposa. Eu poderia me divorciar dela, mas ficaria sem nada, e isso seria desagradável. Então decidi incriminar minha amada outra metade em um caso de tráfico de drogas. Quando o médico-chefe foi conduzido algemado para fora do consultório, nenhum dos funcionários se sentiu angustiado. "Olá, como você está hoje?" perguntou Verônica, inclinando-se para o homem resgatado. Mesmo sendo a médica-chefe e proprietária da clínica, ela sempre encontrava 1 minuto por dia para checar seu primeiro paciente. Os pacientes eram diferentes, Verônica sabia muito bem disso. Alguns reclamam incessantemente, outros sofrem em silêncio, mas isso os deixa irritados. E há aqueles que estão determinados a se recuperar completamente, e essas pessoas sempre tentam manter o ânimo. Ele sempre cumprimentava Verônica com um largo sorriso e notava a menor melhora em seu bem-estar. Ela já sabia que ele se chamava Andrew, que era policial e que a facada foi uma vingança. "Não importa o motivo", ele respondeu evasivamente. "Não importa", respondeu ele de forma evasiva. "Esse é o nosso trabalho. É por isso que nunca me casei, sabe, para não deixar minha esposa viúva. Não acho que eu deva fazer isso agora. Quando se tem uma família, você tem alguém para cuidar de você, não é? Você tem uma família?" Verônica sorriu. Estava claro para ela agora que Jacob havia começado todo esse longo monólogo apenas para descobrir se ela era casada. Bem, e isso não era surpreendente. Depois de uma semana nas mãos de esteticistas e maquiadores experientes, ninguém teria reconhecido a bela mulher como a vagabunda de ontem. "Eu tenho uma filha", respondeu ela. Ela é uma garota grande, com quase 12 anos de idade. Ele sorriu e tocou o curativo na barriga dela. "Você me apresentará a ela quando ela estiver bem? Eu sempre sonhei em ter uma filha. Além disso, devo minha vida a ela." "Eu só." Não, não, não", Jacob a interrompeu. "Por favor, não se preocupe. Não vou aceitar um não como resposta, nem pense nisso." Ele deu uma piscadela. "Não, eu não vou dizer não", disse ele. Verônica piscou. "E se eu não puder?" "Então", disse Jacob, "eu subirei todas as noites e farei uma serenata para você debaixo da sua varanda. E recitarei poesias também. Se você soubesse como meu canto é desagradável. Prometo que terá que me agradecer por minhas tolices." "Tudo bem", disse Verônica com um suspiro. "Mas não me dê doces, ok?" "Não suporto doces", disse ela. "Não vou dar", ela prometeu solenemente. "Estou exausto agora, é claro, mas mais tarde. Quando eu voltar a ser um homem, convidarei você e minha filha para o melhor restaurante." E, de repente, Verônica sentiu que realmente queria que eles se encontrassem. Era até estranho. Por tanto tempo, terrivelmente, insuportavelmente, ela havia se proibido até mesmo de pensar em felicidade pessoal. O preço que ela já tivera de pagar uma vez por seu amor era muito alto. Mas agora, no sorriso de Andrew, no calor que parecia emanar dele em ondas, em suas palavras, havia algo que fez Verônica pensar: e se desta vez houver sorte? De repente, ela se sentiu como uma garota de 20 e poucos anos, risonha e despreocupada, que não se importava com nada. E ela queria fazer charme, flertar, passear sob as estrelas e fazer com que Jacob a acompanhasse até sua casa depois da caminhada, como ela fazia quando era jovem. E depois um longo beijo na varanda da frente e não poder ir embora até amanhã. Bobagem, que ela se repreendeu severamente. "Pare com isso, Verônica, não seja boba." Mas, por algum motivo, ela se perguntou em voz alta:
Será que isso vai ser um encontro? Jacob, um pouco surpreso com tanta franqueza, riu. Se você quiser, respondeu ele, e fez uma reverência brincalhona para Verônica. Ele se curvou para Verônica, tanto quanto a bandagem permitia. E Verônica, na plenitude de sua malícia, sugeriu de repente: sabe de uma coisa, Jacob? Não precisamos esperar que você se recupere totalmente. Por que não vem ao meu escritório depois do jantar? Não é o cardápio de um restaurante, mas acho que podemos pedir uma pizza. Você virá. Ela notou 2 manchas rosadas nas maçãs do rosto dele e imediatamente se sentiu desconfortável. Não pense, ela murmurou, que eu não quis dizer nada com isso. Mas sua presunção habitual havia retornado. Não é mesmo? Ele sorriu. Não, ele sorriu, é uma pena. Mas eu vou mesmo assim. Você precisa ir. Amanhã chegou de repente. Verônica já havia tido noites suficientes em sua vida que pareciam intermináveis. Mas essas noites tinham sido preenchidas com um desespero ensurdecedor e sem fundo, com decepção e dor. Esta noite foi diferente. Verônica não queria que acabasse. Mas a luz do sol já estava fazendo cócegas em suas pálpebras, chamando-a para abrir os olhos e começar um novo dia. Jacob dormia tranquilamente, e Verônica ficou satisfeita ao ver que ele parecia muito melhor do que no dia anterior. A palidez dolorosa havia desaparecido e não havia nenhum vestígio do azul sob seus olhos. É verdade o que dizem, o amor é remédio, pensou ela, e se soltou dos braços dele, tomando cuidado para não acordar o dorminhoco. Mas assim que ela tentou se levantar, os braços de Andrea seguraram novamente. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou com uma risada. Ainda é cedo. Por alguma razão, Verônica se sentiu muito envergonhada. Puxa, eu queria não ter vindo ontem. O que foi aquilo? Ele deve estar pensando nela agora. Desculpe-me, e por ontem, disse ela sem olhar para cima. Não sei o que me deu. Que diferença isso faz? Ela rolou para o lado e descansou a cabeça no colo dele. Nós nos divertimos muito, não foi? Sim, ele sorriu. Então não há necessidade de se desculpar. E, a propósito, garota. O quê? Depois do que aconteceu, sou obrigado a me casar com você, como um homem decente. Verônica estava prestes a cair na gargalhada com essa piada banal, embora hilária, e de repente percebeu que ele não estava brincando. O olhar de Andrei era sério, até mesmo tenso. Era um contraste estranho com a despreocupação de seu tom de voz. De que tipo de anéis você gosta? Perguntou ele. Acho que podemos ir às compras hoje. Ouro branco e diamantes, Verônica deixou escapar. Você vai mesmo se casar comigo? Sou uma ex-presidiária, estou sem teto, acabei de colocar meu ex-marido atrás das grades. Silêncio, silêncio. Ela ergueu as 2 mãos como se estivesse se rendendo. Ouro branco, por que você está tão nervosa? Não vou deixar isso passar, Nick, disse ela simplesmente, vamos escolher as alianças? Acho que não tenho escolha, ela resmungou, mas no fundo estava feliz. Pela primeira vez em sua vida, ela estava feliz por não ter escolha. Não tenho escolha, ela repetiu. E acrescentou em voz baixa, vi graças a Deus. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.